Na aula passada, você aprendeu a montar paredes dentro do Revit. Agora, eu vou te ensinar a aplicar o comando de pintura para finalizarmos todos os nossos acabamentos aqui em nosso curso gratuito no YouTube. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Lucas e na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso gratuito de Revit, 100% hospedado aqui em nosso canal Neurobim no YouTube. E na sequência do nosso conteúdo, nós vamos agora ensinar para você como utilizar o comando de pintura. Dessa forma, nós vamos finalizar 100% dos revestimentos em nossas paredes. Se você assistiu às aulas passadas, você lembra que ao criarmos paredes, nós criamos apenas os revestimentos internos, aqueles, no caso, diz que são revestimentos de cerâmica. E eu fiz dessa forma porque os revestimentos de cerâmica eles têm uma espessura, que é uma espessura que eu considero considerável para trabalhar dentro do nosso projeto. Porém, a pintura, ela possui uma espessura que é desprezível. Ela não deve ser contemplada dentro ali da espessura total da minha parede. Então, por isso, eu não crio a pintura como uma camada existente ali dentro das camadas da nossa parede, e eu utilizo o comando do Revit específico para a criação de pintura, que é o comando de pinturas, né? Bom, então hoje nós iremos criar os dois materiais de pintura, que seria a pintura interna e a pintura externa, e iremos mostrar para você como é que a gente aplica esse processo, certo? Mas antes de mais nada, como você já bem sabe, deixa o like nesse vídeo para fortalecer o nosso canal. É muito importante esse like para a gente saber que você está gostando. Se não estiver gostando também pode deixar o dislike, que não tem problema nenhum, é um indicativo de que a gente tem que melhorar, certo? Comenta também, deixa suas dúvidas, nós vamos responder todas as dúvidas, como nós viemos respondendo todos os comentários até o momento em nossos vídeos. Então não precisa ficar preocupado de não entender alguma coisa, pode deixar aqui o comentário que a gente vai te ajudar. E se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder as notificações futuras, porque nós vamos finalizar esse curso e toda semana a gente vai estar divulgando aqui dicas e conteúdos populares acerca de Revit e também sobre o mundo do BIM, que está crescendo muito aqui dentro do Brasil, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Bom, aqui então está o nosso modelo no 3D, depois que a gente ajeitou as dimensões internas na última aula, ajustamos também a posição de nossos acabamentos. Eu estou aqui com a vista realista, né? Colocando aqui nesse cubinho a opção de realista, eu consigo verificar aqui a divisão, né, das minhas pedras, depois que a gente aplicou aquele comando de relevo. E a princípio tá beleza, tá bonitinho, né? Mas ainda precisamos aplicar o que aqui? A nossa pintura. E o comando de pintura, ele fica aqui na guia modificar. Você tem aqui dentro da parte de geometria, essa opção aqui chamada de pintura. O atalho da pintura é PT, né? Paint, provavelmente, ou pintura, como você quiser. Quando a gente clica em pintura, ele vai abrir aqui a opção de todos os materiais que existem dentro desse template, incluindo também aqueles que a gente já criou, que agora passaram a fazer parte desse projeto, certo? Então, com isso, eu posso pegar qualquer material que eu quiser aqui, por exemplo, até um aço, e aplicar aqui como uma pintura. E aí eu estou dizendo para o Revit que é como se eu estivesse pintando essa camada, essa face, né, desse elemento, com o material aço. Claro que para gente aqui, para uma realidade de projeto, isso não faria o menor sentido. Mas eu gostaria de simplificar que, na verdade, o comando de pintura ele permite que eu aplique qualquer tipo de material que exista na nossa biblioteca como um material existente na face de um elemento qualquer, certo? Normalmente eu uso mais para paredes, para fazer o acabamento de pintura de uma parede, usando os materiais de pintura, certo? Mas a gente pode usar qualquer material que a gente queira, até mesmo para criar aqui uma diversidade, talvez, de materiais, ou fazer depois um quantitativo. Tudo isso funciona. No caso, eu apliquei aqui essa pintura errada, né? A pintura do aço. Eu posso vir aqui, onde tem o comando de pintura, expandir para baixo na setinha e clicar em remover a pintura. E aí, quando eu clicar no local onde eu apliquei, automaticamente eu removo a pintura que foi aplicada, né? É bem intuitivo esse comando aqui. Bom, o segredo da pintura é a gente ter o material da pintura antes de entrar no comando. No caso, eu ainda não tenho esses materiais, então primeiro eu vou criar eles, certo? Para criar os materiais, a gente vai vir aqui em gerenciar, e aqui na guia de gerenciar, na esquerda, a gente tem aqui a opção de materiais. É a mesma coisa que eu entrar na parede e clicar lá naqueles 3 pontinhos. Vai abrir a biblioteca de materiais com o meu navegador aqui para a gente escolher os nossos materiais ou criar um novo material. É a mesma coisa do procedimento que a gente já viu nas aulas passadas. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pesquisar por pinturas dentro da nossa biblioteca de possibilidades aqui do Revit.
E aí nós temos já algumas opções, né, com a pintura de porta-batente, isolamento rígido, faixa de estacionamento. E eu vou aproveitar uma dessas pinturas já existentes para duplicar essa pintura e criar uma outra pintura para mim. Ou seja, eu vou aproveitar as configurações de material que o Revit já tem para aquela pintura, eu vou duplicar para copiar essas informações e só vou modificar a cor. Eu acho, na minha opinião, é a forma mais rápida e simples de criar um material de pintura dentro do Revit, certo? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, faixa de estacionamento, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui na opção de duplicar. Ele vai criar uma outra faixa de estacionamento, que eu vou renomear como pintura interna. Poderia colocar aqui até a látex, né? Se normalmente as pinturas internas são feitas à base de látex, eu poderia colocar essa informação também. E eu poderia, inclusive, até especificar já a cor, a menos que eu não soubesse ainda qual é a cor, mas se eu já souber qual é a cor da pintura interna, eu já deveria escrever aqui, até para depois facilitar lá na frente nos orçamentos, né? Mas a princípio, como é um modelo mais genérico, eu vou deixar aqui como pintura interna. E então, dentro de pintura interna, a gente vai vir aqui para a parte de aparência, onde a gente vai modificar a cor dessa pintura. Agora, preste atenção, ó, pare o que você está fazendo, tire a mão do mouse, do teclado, só preste atenção no que eu vou lhe mostrar aqui agora, porque esse é um erro muito comum que muitas pessoas cometem. Ó. Se eu chegar aqui agora e modificar a cor da pintura, vamos dizer que por pintura interna eu ia escolher aqui um branco. Mas eu não vou pegar necessariamente um branco não, eu vou dar uma escurecida assim, porque branco mesmo, a pintura ela nunca é realmente, né? Vou dar aqui uma leve acinzentada nela. Eu vou dar OK. Aí eu mudei a pintura da pintura interna, eu mudei aqui a cor para branco, né? Só que ele mudou faixa de estacionamento também. Poxa, por que ele fez isso se eu dupliquei e criei um material diferente? Por que ele está mudando faixa de estacionamento? É porque os dois materiais estão recebendo a mesma aparência, que é a aparência de canária. Ó. Perceba que pintura interna recebe canária e faixa de estacionamento também recebe canária. Então, eu preciso, além de duplicar o material, eu preciso duplicar também a aparência desse material. Senão, quando eu modificar a cor em um, vai acabar modificando a cor em outro também, certo? Deixa eu dar aqui um Ctrl Z. Não sei se Ctrl Z funciona aqui dentro da biblioteca de materiais, mas eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou voltar aqui, vou tentar botar o amarelo na faixa de estacionamento. E aí ele vai voltar a faixa de estacionamento ao amarelo. Por isso que eu pedi para você não fazer, para você não ter esse trabalho aqui e perder esse tempo que eu estou tendo aqui agora. Mas beleza, então. Uma vez então que eu estou com a minha pintura interna, eu preciso duplicar a aparência, certo? E para duplicar a aparência, a gente vem aqui ó, nessas duas folhinhas, onde tem aqui, ó, duplica este recurso. Quando a gente duplica o recurso, eu poderia chegar aqui agora e modificar esse nome. Ao invés de canária, eu não sei, eu vou chamar de pintura, látex, branca, por exemplo, poderia ser uma opção. Eu poderia também modificar essas descrições e palavras-chave aqui, né? Apesar de que isso não vai interferir em nada em relação ao modelo ou quantitativos, é mais, mais a nível de informação, né, no modelo. E aqui agora eu posso escolher a minha cor, né? Pegar aqui o meu branco, puxar um pouquinho para baixo para dar aquela cinzentada e dou um OK. Então agora eu tenho aqui a minha pintura branca interna e não alterei a minha faixa de estacionamento. Por quê? Porque eu dupliquei o meu recurso de aparência de forma que agora cada pintura, cada material tem a sua aparência distinta, certo? Então esse é um erro muito comum que muitas pessoas quando estão começando a usar o Revit acabam se batendo, por isso que é muito importante a gente ter atenção a esse detalhe, certo? Eu venho então aqui na parte de gráficos e vou habilitar a opção de utilizar a aparência de renderização. Utilizar a aparência de renderização significa que ele vai pegar a cor que eu selecionei aqui e vai aplicar como uma cor no caso de eu habilitar uma vista de cores consistentes ou sombreamento. Então, se eu colocar cores consistentes ou sombreamento aqui no meu modelo, eu vou estar enxergando a cor que é a cor da minha aparência, certo? Então, é interessante também a gente habilitar essa opção. E, feito isso, eu concluí, então, a minha pintura interna. É basicamente isso. Eu posso aplicar e agora eu posso duplicar novamente para criar a minha pintura externa, certo? Vou criar aqui externa. Deleta aqui, externa. E aí eu tenho que fazer de novo a mesma coisa. Eu venho aqui em aparência, eu vou duplicar o recurso, né? Aqui agora eu vou colocar como pintura acrílica, verde, sei lá, aí teria que ter algum complemento, né? A cor mais... porque verde ainda é muito genérico, né? Normalmente pintura tem uns nomes mais específicos para as cores. E aqui agora eu vou modificar essa cor. Eu vou tentar pegar um tom de verde aqui, que eu não sei se... é um tom assim, um verde mais claro. Não sei se é exatamente essa cor não, mas eu vou tentar pegar aí essa cor. Se você quiser pegar exatamente a mesma cor que eu, você procura aqui o RGB, ó.
0,187,94. E aí você digita aqui, ó, o R é o red, né? É o vermelho, o G é o green, é o verde, e o B é o blue. E aí a gente teria aqui a numeração. É só você repetir, 0,187,94 é o RGB para essa cor que eu estou usando. E funciona dessa forma. Aqui em gráficos eu não preciso clicar, porque já estava clicado antes, né? Eu dupliquei de um material que já tinha clicado e eu só dou OK. Bom, com isso então eu criei os meus dois materiais, a pintura interna e a externa. Agora eu só vou aplicar eles. Eu venho aqui na guia modificar, clico aqui em pintura, e aí vai aparecer aqui as minhas opções de pintura. Eu vou pesquisar aqui em cima pela pintura, e aí eu venho aqui com pintura interna e começo a clicar nas faces internas aqui do meu projeto. Como o realista está um pouquinho difícil de enxergar, eu vou modificar para cores consistentes, que aí fica mais fácil de visualizar quais são as paredes que eu estou clicando e que já foram pintadas, ó. Então agora está mais fácil de fazer essa verificação. Se você estiver tendo dificuldade em orbitar o modelo na vista 3D, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai apertar o Shift no teclado e você vai apertar o botão esquerdo, o botão do meio do mouse, que é essa bolinha que tem aqui, ó. Você aperta a bolinha, ela tem a opção de apertar, e com o Shift e a bolinha ao mesmo tempo apertados, você consegue orbitar o modelo. Você também pode fazer isso clicando aqui nesse cubo, ó. Se você clica e arrasta o cubo, você também consegue orbitar o modelo da mesma forma, só usando o botão esquerdo do mouse e clicando nesse cubo. Mas eu não gosto de usar muito o cubo porque eu acho que ele às vezes prende um pouco. Então eu uso mais o Shift e o botão do meio do mouse, certo? E aí a gente consegue olhar aqui todo o entorno da nossa casa para verificar que a gente está pintando todas as nossas paredes. Aqui também, ó, na suíte. Aqui. Obviamente que eu só vou pintar as áreas secas, né? Porque as áreas molhadas já receberam lá o acabamento. Aqui eu posso pintar essa face também. E eu posso pintar essa face aqui também, ó. Pronto? Então com isso eu pintei todas as minhas paredes internas. E eu posso selecionar agora a pintura externa e fazer a pintura externa aqui na parte de fora da casa, ó. Aqui eu posso pintar também. Aqui. Aqui. Eita, acho que eu acabei pintando aqui onde tem cerâmica, eu dou um Ctrl Z. Que aí ele remove a pintura. E aí eu entro de novo aqui em pintura. Eu queria clicar nessa bordinha aqui. Pronto, aí agora sim. Com isso eu dou concluído e apliquei a pintura em todas as minhas paredes. Alguém pode estar se perguntando agora, Lucas, essa pintura ela é quantificada depois? Sim, ela é quantificada. Quando a gente for lá na frente gerar uma tabela de quantitativos das paredes, a gente vai ver que a pintura ela vai estar incluída como uma camada da parede, mesmo a gente não tendo criado ela como uma camada mesmo da nossa parede, certo? Mas a partir do momento que eu aplico a pintura na face de uma parede, o Revit entende que aquela pintura ela pertence a um material da parede e, consequentemente, a gente consegue depois quantificar esse material sem criar nenhum tipo de espessura adicional naquele elemento, porque na realidade, na prática, né, a pintura ela não adiciona praticamente nada de espessura em uma parede, né? Então, com isso, nós criamos aqui as nossas pinturas, ficou bem legal o nosso trabalho, e essa aula ela vai ser encerrada aqui por enquanto. Não se esqueça que eu tenho um curso completo, eu estou deixando o link na descrição aqui do nosso vídeo. No curso eu explico também a parte de pintura, mas eu explico isso aplicado em grupos. E aí você pode replicar esses elementos em vários grupos diferentes para você poder criar, por exemplo, pavimentos tipos, apartamentos tipos. Então, envolve um conceito bem mais trabalhoso e complexo de projeto. Eu tenho certeza que você vai gostar. Sem compromisso nenhum, dá uma clicada aqui no link, confere e qualquer dúvida, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo na nossa próxima aula.